Mulheres estão se viciando em pornografia e masturbar? É aquela palavrinha que termina com "são". No mundo de tanta superficialidade, assuntos que provocam discussões, reflexões, tais quais ela aborda no canal dela, são extremamente necessários, sabe. As pessoas estão tão medíocres ultimamente, acho que até tem um vídeo que ela fala: "Seja medíocre", né, mas enfim, as pessoas não querem comentar sobre assuntos que são realmente relevantes para nossa evolução, e a gente fica perdido nessa avalanche de conteúdo que não te leva para lugar nenhum. Portanto, eu gosto muito, admiro muito o trabalho que ela vem fazendo, e esse vídeo que ela trouxe sobre o consumo de pornografia, ele foi bem interessante, porque ele me deu alguns insights, né. Eu pensei: "Bom, eu posso tecer alguns comentários, né, não apenas fazer um react das coisas que ela vai falar, mas também acrescentar", porque, assim como ela, eu também passo pela mesma situação, só que no meu caso, não sei se no dela, isso tem questão de saúde mental também. E sabendo disso, eu pensei: "Vou reagir a esse vídeo, tecer alguns comentários, para que, somado à informação dela, esse vídeo seja ainda mais útil para quem está aí do outro lado, que talvez passe por coisas parecidas e não tenha noção do que pode ser, de pelo menos uma pista". Então, eu vou abordar esse vídeo com vocês e vamos ver o que sai daqui. Bom, essa é a Gabrita Off. Inclusive, se vocês não são inscritos, se inscrevam no canal dela, ela tá crescendo de uma forma maravilhosa. Deixa o like também e vá ver os outros vídeos, porque ela traz realmente discussões bem relevantes para os dias de hoje. Vamos lá. Também se viciam em pornografia. Embora atualmente a mídia e a opinião pública goste de tratar isso como se fosse um problema quase que da natureza masculina, qualquer um pode se viciar em estímulos Exatamente. pornográficos. Existe todo um tabu que parece que só homem faz essas coisas, e não, gente, mulher faz tanto quanto. Agora vem uma crescente por aí, né, de acordo com o empoderamento feminino que é tanto falado hoje em dia, aonde algumas influenciadoras falam mais sobre a vida sexual delas, sobre as coisas que elas fazem, as preferências, mas a verdade é que nesse assunto aqui em específico ainda é um tabu. Muita gente faz, mas pouca gente comenta. E com as mulheres não é diferente. Hoje eu vou passar um pouco de opinião, alguns dados que embasam essas opiniões e ainda uma parte do meu relato pessoal como alguém que está tentando vencer esse vício. Esse é um vídeo que pode engatilhar algumas pessoas, eu não vou colocar descrições, até porque o YouTube é uma plataforma aberta para todos os públicos, mas se você acha que ver um vídeo sobre esse teor não vai te ajudar, então é melhor que você pule para o próximo. Vou deixar também aqui embaixo os capítulos para que você possa ir direto pro assunto que mais te interessa, não tem que ficar vendo um monte de coisa que não é do seu interesse. O primeiro ponto que eu queria destacar é: mulheres estão se viciando em pornografia. A interação entre os gêneros não tá das melhores nos últimos 20, 30 anos, e assim como mulheres querem competir com homens em várias coisas, nós agora também estamos entrando até mesmo em vícios que antes eram quase... Aqui eu acrescento até um pouquinho mais que, devido a essa separação de grupos, né, grupo dos homens, grupo das mulheres, a gente vê uma sociedade cada vez mais dividida. E com essa questão do empoderamento, a questão sexual também é uma pauta que as mulheres querem sim se igualar com os homens. quase que majoritariamente masculinos. E isso não é só um fenômeno social, mas também é um fenômeno mercadológico. Se eu posso fazer com que tanto homens quanto mulheres entrem no meu site e vejam os conteúdos que eu estou oferecendo ali, por que eu vou escolher só um deles? Atualmente, Não se esqueçam, gente, não se enganem. Por trás de todo discurso existem intenções que não são propagadas. A indústria, mais uma vez, capitalismo sai ganhando com isso, porque afinal de contas, dividindo, eles conseguem vender mais produtos, porque afinal de contas eles vão estar vendendo não mais somente para homens, mas para mulheres também. Então o capitalismo, né, as empresas que trabalham com esse tipo de instrumentos, né, que são usados para obtermos prazeres, né, elas também saem lucrando muito. E elas querem essa divisão, porque menos contato que um homem e mulher, né, que eles tenham entre eles, mais venda de produtos, né, de brinquedinhos, como são chamados popularmente, eles fazem. Então a gente tem que ficar muito atento também com as narrativas, principalmente aquelas que não são tão divulgadas. 42% das mulheres dos Estados Unidos consumiram algum conteúdo pornográfico no último ano. E 1 a cada 6 mulheres está lutando contra o vício em pornografia. Então, basicamente, se você conhece 6 mulheres, uma delas provavelmente assiste com recorrência esse tipo de vídeo. Além desses dados, eu queria que você realmente parasse para observar a realidade feminina. Olhe o tanto de brinquedos sexuais que existem para satisfazer a mulher moderna. Você tem desde vibradores, até sugadores, até máquinas que promovem o movimento
desenvolvimento. A gente tá criando uma indústria complexa do autoprazer. Isso tudo é um símbolo de que mulheres estão sendo levadas e incentivadas cada vez mais. E isso, eu vou ter que culpar sim esse empoderamento bizarro sexual que o feminismo quer que a gente entre, a se explorar, a explorar o próprio corpo, a não precisar de um parceiro para ter prazer. E obviamente consumir conteúdo adulto vai entrar sim nesse tópico. Inclusive uma pesquisa. Eu acho muito interessante, eu acho muito positivo, claro, todo mundo ter conhecimento sobre o corpo, entender o que funciona e o que não funciona. Só que do que era bom, que era o autoconhecimento, eu tô usando esses negócios aqui, talvez alguém pergunte: "Ah, por que que você usa esse negócio? Tá com vergonha de falar sobre o assunto?". Não, eu simplesmente uso essas coisinhas aqui por questão de trabalho e também porque a internet, né, a gente vê tanta coisa que é melhor deixa eu ajeitar aqui esse trem. Pronto, conforme eu vou falando ele vai descendo, então tem que parar para ajeitar. Mas o que antes, né, o que começou de um ponto bom, que é se conhecer, entender o que funciona, está indo para um caminho como quase tudo, né, que começa de um princípio muito bom, vai, que é para o extremismo. E aí, olha, é um trem sem freio, viu? Pesquisadora tcheca, tentando manter a seriedade aqui, fez uma pesquisa em que ela constatou que a mulher tende a usar esse tipo de material como uma forma de manejar o próprio humor. Então, em dias difíceis, semanas difíceis, a mulher utiliza isso como um recurso quase que para conseguir controlar as suas alterações de humor. Algo semelhante a tomar uma taça de vinho, comer um chocolate, Inclusive, deixa eu mudar aqui a posição, ou né? tentar se distrair. Assim, deixa assim. Inclusive, a título de curiosidade, não sei se ela vai mencionar no vídeo, que eu assisti esse vídeo dela já tem mais de um mês, pelo menos. Os primeiros vibradores que foram feitos, né, que foram fornecidos, era exatamente com o intuito de aliviar o estresse das mulheres, né? As mulheres lá, eu não sei agora, eu não vou saber informar quando que foi isso, mas percebeu-se, né? Tinha um médico que ele colocava a mão por baixo da saia da mulher e ficava lá, né, fazendo os movimentos, e ele percebeu que isso acalmava muitas mulheres que eram vistas na época como as tais surtadas de hoje em dia, né? E através desse negócio, como ele começou a ficar com muita dor, muito cansaço, ele acabou ali criando, né, uma ferramenta que as mulheres pudessem usar em si mesmas e que trouxesse essa sensação. O que é bem interessante, só a título de curiosidade, caso vocês não saibam. Não vou lembrar a história inteira, enfim. Depois vocês pesquisem aí. Assistindo um filme. E agora eu vou partir para o meu segundo ponto, que é as duas piores coisas que se tornar viciado em pornografia vão te levar a fazer. Primeiro ponto, padrões inalcançáveis. Homens não vão conseguir competir com os ideais que as mulheres estão construindo graças a consumirem esse tipo de material. Pensa o seguinte, nós, homens e mulheres, já temos diferenças na questão de frequência e interesse em mantermos relações que vão ser ditadas por hormônio, ciclo menstrual, o contexto de vida. Nós, mulheres, temos a tendência a nos recolher quase 10 dias no mês, ou seja, 1/3 do mês, por causa da nossa tensão pré-menstrual. Ou seja, se a gente fosse ser bem honesto, observando a natureza humana, a mulher já não gostaria de fazer tantas vezes quanto um homem saudável gostaria de fazer. Agora você junta essa lacuna que existia. A menos que seja, claro, se dando prazer. Porque o ato de você se dar prazer, quando você se vicia, você pensa nisso o tempo inteiro. Sabe, a cada, sei lá, você arruma a casa, dá uma varrida, não sei o quê, você tá lá pensando no trem. E aí você quer satisfazer. O que, de forma natural, se você tivesse interessado no seu parceiro, parceira, tivesse de boa, isso não aconteceria. Mas quando você se torna viciado, tal como a palavra vício já se refere, né? Quando você é viciado em drogas, quando você é viciado em álcool, você vai buscar isso a toda hora, o que desregula a nossa vida. Porque pensa só, se você é viciado em tal, né, na pornô, se você é viciado nisso daí, e você pensa nisso o tempo inteiro, como que você vai conseguir desempenhar as suas funções do cotidiano? Não tem como, certo? Você vai fazer tudo pela metade, você vai fazer tudo de forma ansiosa, é literalmente igual a qualquer outro vício. A pessoa fica nervosa, fica estressada, fica tentando se isolar, fica querendo despachar as pessoas, eu falando por mim, né? Eu quero que as pessoas vão logo embora para me deixar sozinha para que eu possa me satisfazer. Então, isso é muito ruim em vários aspectos, principalmente para quem já é, né, adulto, enfim, espero que seja adultos aí do outro lado, que precisam ter uma rotina, que precisam trabalhar, estudar, enfim, fazer as outras coisas e não conseguem fazer isso porque ficam pensando em se dar prazer o tempo inteiro.
diria, com padrões inalcançáveis que as mulheres estão criando. Porque elas estão assistindo homens que entregam uma performance que não é verdadeira. Elas estão assistindo homens que possuem corpos e até membros que nós não vamos sair aí na rua e encontrar. Mulheres não fantasiam só com a parte material. A gente tem toda uma fantasia com o contexto. Então, se eu sou uma mulher que fantasia que um chefe da empresa que eu trabalho, o cara milionário, está tentando me transformar numa espécie de escrava sexual dele, como é o caso de 50 Tons de Cinza que a gente vai falar daqui a pouco. Como um homem comum, com o seu trabalho num supermercado, com o seu 1,70 m, o seu salário X, e que só quer chegar em casa e dar uma trepadinha. Como o cara vai conseguir prover isso para uma mulher? Como ele vai conseguir entregar isso? A pornografia nos torna mais insatisfeitas sexualmente. E com essa insatisfação, a gente, enquanto grupos, vai se afastando cada vez mais um do outro e vivendo nessas ilusões que são impossíveis de serem realizadas na vida real. Somente. Quando você está se deitando com uma mulher hoje em dia, não é só você e ela. É ela, as expectativas dela, o vibrador dela que você nunca vai conseguir alcançar, porque é uma espécie de estímulo sensorial e mecânico que você não vai conseguir dar pra ela, a não ser que você seja uma britadeira. O que eu quero dizer é, você já pega a psique feminina que é insatisfeita, você já pega uma lacuna entre o que o homem quer e o ritmo que o homem quer manter de transas e o que uma mulher talvez estaria disposta a dar ali com as limitações dela, e você coloca uma expectativa gigantesca em cima disso. E o segundo ponto, esse é um pouco mais delicado de falar e esse é mais baseado na minha opinião, é como o imaginário feminino ele fica contraditório, irônico e degenerado se você tem contato com a pornografia muito cedo. E eu vou usar uma mina famosa de exemplo e as últimas atitudes dela para comprovar isso. A Billie Eilish, caso você não conheça, é uma cantora bem famosa, ela tá em ascensão aí nos últimos anos e ela é bem jovem também. Se abriu sobre ser viciada, ter tido contato, na verdade, com pornografia desde os 11 anos. Ela disse que ela consumiu muito esses vídeos e que esses vídeos meio que estragaram a cabeça dela. E eu não duvido, porque a Billie Eilish é exatamente uma figura que prova esse meu ponto, de que você vai virar uma pessoa contraditória, sarcástica, você começa a não conseguir expressar a realidade das coisas. Você fala uma coisa e faz outra. A sua libido, ela fica muito confusa. A Billie Eilish usava roupas masculinizadas, segundo ela mesma, para não servir de objeto sexual, para que o corpo dela não fosse um alvo de tanto críticas quanto de desejo. Entretanto, alguns lançamentos depois, ela meio que se contradiz e volta com uma figura bem mais sexualizada e meio que se apropriando disso, então, para mostrar para o mundo o que ela tem ali a oferecer. Não tô julgando ela moralmente, tá bom? Ela pode. E aí, deixa eu colocar aqui a minha experiência pessoal, porque é esse o intuito desse react, né? Dividir também a minha vivência sobre esse assunto, que é o seguinte, a pornografia entrou na minha vida muito cedo. Eu comecei com 5 anos de idade. Com 5 anos de idade, eu me lembro perfeitamente de eu buscando prazer. De eu buscando fazer ali ações que me trouxessem prazer, lógico, sem a maldade, né? Porque eu tentava fazer isso à luz do dia com todo mundo à minha volta, porque eu não entendia que era errado. Eu sentia ali uma necessidade do corpo e eu simplesmente começava a fazer. E eu me lembro, até hoje, de ouvir uma certa vez que eu estava ali explorando, né? Os meus limites, enfim, o meu desejo, eu ouvi os meus pais conversando e pedindo para eu parar, claro, e dizendo assim, é coisa de criança, ela tá só brincando. E eu sabia que eu não estava só brincando, mas eu também não sabia o que eu estava fazendo, porque afinal de contas eu não tinha a maldade com 5 anos de idade sobre o que estava acontecendo, né? E conforme eu fui crescendo, as coisas só pioraram. Por quê? Como eu sou um pouco mais velha, agora eu vou entregar a minha idade, né? Eu lembro que passava na Band, eu acho que era o Cine Privé. Eu não sei se era Cine Privé, mas passava no canal da Band. Eu não lembro agora o nome do tipo de show que era, mas passava vídeos, né, desse tipo de conteúdo na Band todos os dias praticamente. Além da TV Manchester, né, que também passava umas novelas que, nossa senhora, de novela não tinha nada, né, eram verdadeiros filmes sexuais. Mas eu lembro que a necessidade que eu tinha de consumir era tão grande que quando eu descobri esse canal, foi assim um divisor. Eu nem sei como que eu descobri. Eu sempre sofri com insônia, desde criança eu sofria com insônia. E acordando de noite, querendo ver, né? Porque existia todo aquele tabu na minha casa que a gente não podia nem ver uma pessoa dando um beijo na televisão, que nossos pais já tiravam a gente da frente da televisão. Eu queria saber o que passava na televisão, né? Mais tarde, à tarde, no caso de madrugada. E eu ficava vigiando os meus pais dormirem, ligava a televisão, reduzia o volume ao máximo. Quem aí mais vai se identificar com isso, gente? É só eu mesmo que tinha essa mania. Eu diminuía o volume ao máximo, no mínimo, e ficava vigiando os meus pais para poder ficar caçando à noite nos canais o que tinha. E aí eu descobri
a Band, que passava esse tipo de programa, e eu lembro que eu acordava toda noite, certinho, cravado, para ficar vendo isso daí e poder ficar me auto dando prazer. Eu tinha entre 7 e 10 anos de idade. Então vocês entendem como que isso, assim, é um assunto que realmente precisa ser discutido para que as pessoas entendam o que pode estar acontecendo. Por que que essas pessoas são assim? Por que que essas pessoas se comportam assim? Pode usar a blusa, ela pode mostrar o que ela quiser. Entende como os discursos não bateram? E a vida inteira dessa menina é isso. Ao mesmo passo que ela não quer ser objetificada, ela faz um clipe zoando que ela vai pegar o pai de alguém e que faz referência a pagar um boquete. Mas lembre-se que são os homens tóxicos e os freaks online que usam a imagem dela para coisas maliciosas. Ela também se envolveu com um cara 10 anos mais velho e até aí tudo bem, eu não tenho problema com isso. Porém, ela fez uma coisa extremamente sarcástica em se vestir de bebê, uma espécie de feedback irônico para as pessoas que estavam falando que era uma diferença de idade muito preocupante, ou seja, pessoas preocupadas com ela e ela dando risada dessas pessoas. Cara esse, inclusive, que namorou uma amiga muito próxima dela por 6 anos e ela pegou esse cara depois que eles terminaram e fez uma musiquinha depois pra se desculpar, falando que ela não consegue se livrar dos pensamentos que essa amiga tá sempre na cabeça dela pelo que ela fez. Esse foi muito bem fofoca, mas eu quero exemplificar isso. Como a Billie falou lá atrás que o acesso à pornografia estragou a cabeça dela, e estragou mesmo, porque ela é extremamente contraditória quando você tá falando de relações, quando Estraga, gente, estraga. Você pensar, quem é viciado em pornografia pensa nisso constantemente. Fantasia todas as situações à sua volta, fantasia com o professor, fantasia com não sei quem, fantasia com pessoas do trabalho. Nós, que eu me incluo nisso, né, que também é uma coisa que eu tento vencer, nós estamos fantasiando tudo que está ao nosso redor o tempo inteiro. Um objetivo, né, principalmente mulher, eu não sei se funciona assim na cabeça do homem, mas nós que somos mulheres, e como a Gabriela mesmo disse, né, a gente precisa criar um contexto, a gente está o tempo inteiro vivendo mais no mundo de ilusões do que no mundo real. Mexe com a cabeça da pessoa, acaba com o psicológico de qualquer um. Não é à toa que é chamado vício. você está falando de ser um objeto, quando você está falando de ser desejada, quando você está falando até de alguns valores que cruzam ali o mero interesse amoroso. Alguns valores que talvez vão impactar o que ela é enquanto ser humano mesmo. Se eu pudesse resumir em uma palavra o que é o vício em pornografia para o homem, eu diria que é caça. E se eu pudesse achar uma palavra para resumir o vício em pornografia para uma mulher, eu diria que é diversão. A gente finge que a gente está se divertindo, a gente finge que não é nada muito pesado, não é nada demais, e no fundo nós estamos nos viciando. Nós estamos bagunçando nossa concepção de nós mesmas e nós estamos numa escala dopaminérgica que vai acabar geralmente mal. E um adendo aqui importante: se homens conseguem se organizar às vezes em comunidades ou em movimentos como o NoFap ou até o celibato, e já é difícil pra cacete manter-se firme, imagina nós mulheres que todo mundo ali fora tá falando que a gente não erra, que explorar a sexualidade não é um erro. Então a gente tem que tomar muito cuidado em usar a palavra vício, porque às vezes você só está consumindo esse tipo de conteúdo. Nos artigos que eu usei para colocar alguns dados nesse vídeo, eles deixam muito claro. Isso que ela disse aqui é tudo. Eu não lembrava dessa parte, como eu disse, eu assisti esse vídeo tem um mês, então eu realmente não lembrava. É um react genuíno, porque eu não lembrava de tudo. Eu sabia o assunto do vídeo, mas eu não me lembrava de todos os pormenores. E isso que ela disse aqui é impressionante, porque se você coloca aí fora que as pessoas estão se viciando, elas vão contra-atacar dizendo que não, estão apenas explorando a sexualidade delas. Mas será? Será? Então quer dizer, quando as outras pessoas exploram os tipos de bebida alcoólica, exploram os tipos de droga, aí tá tudo bem, aí é errado, você não deveria nem ter começado. Mas quando se trata da questão sexual do alto prazer, não. Aí não, a gente tá só se descobrindo. E nessa mentira, mais e mais mulheres vão se tornando insatisfeitas, mais e mais os grupos vão se dividindo, e a ponte, né, a distância, depois para conseguir conectar, é só com tratamento. Porque nenhum homem ou mulher vai te satisfazer tanto quanto você mesmo se tocando. Isso é fato, gente. O cara pode ser pica, a mulher pode ser top, que eles não vão conseguir satisfazer outra pessoa da mesma forma que essa pessoa se autossatisfazendo. E com certeza não vão conseguir performar como os vídeos, né, as pessoas dos vídeos que elas consomem. Isso é fato. Com muito cuidado que não podemos estigmatizar a sexualidade feminina. E parabéns pro feminismo, porque essa é a jogada mais genial para você vender bastante para uma mulher, seja lá o que você tem interesse em vender. É muito legal você fingir que a mulher não está errando, quando ela obviamente está errando. Ser viciada em conteúdo pornográfico é um erro, e não é para com o outro necessariamente, mas é um erro consigo mesmo. Quem sofre com isso sabe o inferno que é viver a exposição, quando você deixa escapar, quando alguém que não deveria percebe. É, sei lá, se envergonhar das coisas que você pensa. É olhar
Eu tive um insight aqui muito grande que eu quero dividir com vocês. Deixa eu acrescentar aqui no que ela está dizendo 2 situações, né. Ela falou sobre o se expor e de se envergonhar. Eu já passei por constrangimento que eu tenha consciência umas 5 vezes, né, provavelmente outras também que eu não tomei conhecimento, mas 5 vezes eu já passei por essa questão de eu estar, né, me dando alto prazer. E o meu primo chegou em casa, meu primo morava com a gente, ele chegou em casa do nada em bastante silêncio, e ele me pegou no flagra. Nesse dia eu estava com entre 12 e 13 anos de idade, eu fiquei com tanta vergonha, ficou aquele elefante cinza no meio da sala. A gente nunca falou sobre isso, né, ele lembra, eu lembro. Isso foi uma situação muito constrangedora. A mesma coisa acontecia quando eu ia dormir na casa de alguém que tinha computador, e na época eu sabia já dos sites pornôs, mas eu não tinha nem ideia sobre que dava, né, para as pessoas poderem ver o que você estava fazendo na internet. Eu não entendia sobre a internet. E eu lembro que tanto no curso de computação que eu fazia, quanto na casa das amigas que eu ia dormir que tinham computadores, eu lembro de acessar esses sites, né, as brasileirinhas, não sei o que mais. Eu acessava esses sites e ficava tudo isso lá registrado. E depois, quando eu tomei conhecimento, né, do histórico do computador, eu fiquei com uma vergonha de olhar para as pessoas, sabe? Porque é isso, o vício, você se expõe e você baixa a sua guarda, porque a necessidade, a vontade de satisfazer aquele vício é tão grande que o bom senso, que tudo aquilo que a gente usa para nos proteger no dia a dia é deixado de lado. Sabe? Então, isso que ela disse é fenomenal. E sobre a questão de fazer bem, né, cientificamente já é comprovado que as pessoas que vivem se dando prazer, consumindo esse tipo de conteúdo, elas sofrem muito com isso. Então, cientificamente não é bom. Aí se você acredita em Deus, né, você acredita em Deus conforme o cristianismo, na linha do cristianismo, você sabe que você está pecando, e isso para mim é o principal, que quando eu tô com vontade de fazer, eu vou fazer, e depois me vem aquele sentimento de culpa, de sujeira, eu me sinto suja, sabe? E isso é pelas coisas que eu acredito. Então, se você não tem religião, a ciência já disse que é errado. Se você acredita em Deus conforme o cristianismo, você sabe que isso é errado. Se você acredita em espiritismo, né, qualquer dessas vertentes que trabalha, né, com espiritismo, eles acreditam, né, o que se diz é que quando você está fazendo esse tipo de coisa, você está atraindo para perto de si espíritos obsessores, que são espíritos que também eram viciados enquanto vivos, também eram viciados nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de ação, e como eles não podem mais realizar tal ato, eles começam a obsediar pessoas que já têm essa tendência para poder, através da energia dessas pessoas, se sentirem satisfeitos também. E com isso, quando você para ver, em todos os aspectos, é errado. O vício em pornografia é errado. É muito ruim. E eu fico muito por essas 2 vertentes. Eu não vou nem pelo lado científico, porque pelo lado científico, pra mim a questão é do dia a dia. É você tá lá fazendo um serviço e de repente vem aquela vontade, você quer realizar e não pode, mas também não consegue concluir o serviço. Mas do lado espiritual, eu, antes de saber esses conceitos, né, do espiritismo, por exemplo, eu já me sentia mal, eu já me sentia suja. E aí depois que eu entendi sobre esses conceitos, eu falei: "Agora faz sentido, agora faz sentido". Eu acho que de tudo, assim, eu tento no meu dia a dia, eu tento agir da forma correta, mas sem dúvida alguma, o vício que eu tenho no alto prazer em consumir esse tipo de conteúdo é o que mais desalinha os meus chakras, né, eu vou levar para esse lado, porque já que eu estou nesse contexto, é o que mais desalinha os meus chakras, e o que eu tenho certeza que traz para perto de mim, presenças que não são legais, não são boas, é essa ação. Provavelmente é o pecado que eu mais cometo constantemente. Já pedi a Deus várias vezes perdão, eu falo, né, com Deus, falo assim: "Senhor, eu sei que eu falei que não ia fazer mais e mais uma vez eu caí nesse mesmo erro, nessa mesma perdição, mas eu não quero blasfemar, né, contra o espírito, eu quero que o Senhor me perdoe", sabe, mas é uma coisa que às vezes é incontrolável, é simplesmente incontrolável, sobe a nossa cabeça e a gente perde a noção sobre o que fazer. Bom, dito isso, voltemos então para o vídeo da Gabrita. Olhar para uma pessoa e lembrar de um vídeo. Só quem vive isso sabe que não é uma coisa, um estigma machista. Estigma, É um essa é a palavra. sofrimento. É um sofrimento real. Agora, na terceira parte, eu queria explicar como, na minha opinião, o vício em pornografia é só a porta de entrada para se tornar viciada em estímulo sexual no geral. Você já parou para pensar em quantas mulheres ao seu redor, você sendo homem ou mulher vendo esse vídeo, estão consumindo pornografia do seu lado? No ônibus mesmo, aquela menina quietinha, com fone de ouvido, olhando pro celular. Pois eu vou te dizer que são muitas, mas muitas
muitas mesmo. A Uhum. literatura erótica sempre foi forte entre as mulheres. Nós não podemos negar que aquilo sim ainda é um material pornográfico. E quem duvida desse fenômeno é só analisar quantas cópias a trilogia de 50 Tons de Cinza vendeu na última década. Só que eu gostaria de falar sobre a evolução desse tipo de literatura, o megalodon dos romances eróticos, que são os dark romance. Caso você não esteja familiarizado ou familiarizada, dark romance é o termo usado para romances que são para adultos. Basicamente vai brincar com tabu, com fetiches pesados e com a ideia de anti-heróis ou vilões como o objeto de desejo feminino. 82% de todos os leitores de dark romance são mulheres, ou seja, a gente pode já considerar que é quase que nichado para mulheres consumirem. Incesto, sexo grupal e outras coisas que o YouTube talvez vá banir se eu continuar falando nesse vídeo. Eu ainda vou dedicar só um vídeo para dissertar sobre Dark Romance, porque eu acho que isso está contaminando o imaginário já fraquíssimo feminino. Então, quem se interessar pelo assunto, me dê um tempo aí. Eu vou parar o vídeo dela aqui e vou deixar o link para o vídeo dela aqui embaixo, porque esse vídeo que eu estou fazendo já está ficando muito longo. Mas eu quero terminar o meu vídeo, o delas, vocês vão até o canal dela para poder ver. Eu quero terminar o meu vídeo trazendo à luz outra informação que eu acho muito interessante, que eu guardei para o final, porque realmente eu acho que é para fechar com chave de ouro. Depois de muita terapia, depois de muita análise sobre o meu comportamento, esse comportamento que muitas vezes me colocou numa situação ruim, por exemplo, de eu estar com alguém, um parceiro que de fato estava me satisfazendo, estava, enfim, era um parceiro bacana, e eu querer simplesmente estar com outra pessoa para satisfazer a ilusão que eu vivia aqui em cima com relação à pornografia, né? E aí, depois de conversar muito com a minha psicóloga sobre isso, eu entendi o seguinte: eu entendi que a questão de tudo pode ser também, não só o vício que você vai adquirindo pouco a pouco, por exemplo, uma pessoa considerada normal, se é que existe tal pessoa, né, mas uma pessoa normal que começa a assistir um vídeo aqui, um vídeo ali, quando vê já está consumindo diariamente esse tipo de conteúdo. Mas também, acontece, e muita gente não sabe disso, com pessoas que têm aí transtornos psicológicos. O meu, por exemplo, é o borderline, eu tenho borderline, e as pessoas que são borderline, elas são extremamente viciadas em sexo. Elas necessitam satisfazer o corpo, que é assim que elas conseguem satisfazer a mente delas, e elas, incluindo eu, buscam ter sexo sem nenhum tipo de apego emocional, sabe? O sexo casual, como é chamado hoje em dia, o sexo apenas pelo sexo. Ixi, eu não sei se pode ficar falando essas palavras, né? E fazer amor. Elas buscam, né? Nós buscamos fazer amor por fazer. O senso da pessoa que tem borderline é um senso muito interessante. O jeito que a nossa mente funciona é um jeito muito interessante, é um jeito muito cruel, eu diria, porque nos coloca numa posição de muita vulnerabilidade, né? Nós estamos sempre expostos a pessoas ruins, enfim, a várias questões por conta desse impulso em fazer, em se dar prazer. Então, para terminar esse vídeo, se você é uma pessoa que também sofre com isso, né, não começou, se você acha que você não é uma pessoa normal e não começou com esses vícios, esses gatilhos assim do nada, que sempre existiu em você essa vontade, procure mais informações sobre a questão de borderline, porque talvez você seja borderline. Talvez você consiga vencer essa questão com o auxílio e as ferramentas corretas, sabe? Depois que eu comecei a terapia e eu fui para o psiquiatra e comecei a tomar os medicamentos corretos, esses impulsos, eles reduziram bastante. Era isso que eu queria acrescentar, principalmente a esse vídeo dela, a esse react, é a questão de você talvez ter um transtorno mental que precise de ajuda para que você possa vencer. Eu acho que as pessoas que se viciam nesse tipo de conteúdo, em geral, elas já precisam de ajuda, elas já estão ali sofrendo mentalmente e elas precisam de ajuda. Mas talvez você já tenha alguma outra coisa que cause que isso seja apenas um efeito colateral da sua condição que é existente. Então, por isso eu queria fazer esse vídeo, eu queria reagir a esse vídeo da Gabrita. Eu espero que você, Gabrita, se você por um acaso ver esse vídeo, né, porque eu acredito que meu canal é muito pequeno, mas enfim, se esse vídeo chegar até você, eu espero que você não se sinta ofendida de eu utilizar o seu conteúdo, mas é porque eu achei realmente interessante para poder tecer alguns comentários e talvez trazer mais informações ainda às pessoas, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. E é isso. Deixe o seu like se possível, se inscreva no canal e diz aí o que vocês acham sobre esse assunto, tá certo? Tchau, tchau.